Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 ao versículo 7. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Até o versículo 8. Essa aqui é a continuação da ministração de domingo passado, sobre a jornada do crescimento espiritual, segunda parte, para quem está anotando, né? A jornada do crescimento espiritual, parte 2. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala desse texto acerca do equilíbrio que há entre a graça divina. No versículo 3 ele diz, nos tem sido doadas, e o esforço humano, no versículo 5, e por isso vós mesmos. Este é o objetivo final, meus amados, de tudo, o conhecimento de Deus, como ele diz no versículo 8. Não existe nada mais adorável, mais sublime, mais elevado, mais precioso do que conhecermos o nosso Deus. Nem ouro, nem prata, nem absolutamente nada pode ser melhor do que obtermos o conhecimento de Deus. Para isso é necessário que cresçamos na fé, na nossa vida espiritual. Para entendermos, meus amados, a necessidade de buscarmos o crescimento espiritual, ou seja, o crescimento e o desenvolvimento de nossa fé, primeiramente precisamos entender que esse é o plano de Deus para nós, o conhecermos como Ele é. Se alguém perguntar para você assim, qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Você jamais pode dizer, eu não sei. O plano que Deus tem para a vida de todos nós é que nós o conheçamos assim como Ele é. Que nós desenvolvamos o nosso relacionamento e o nosso conhecimento dEle. Esse plano, meus amados, é um objetivo, é um projeto ativo e objetivo de Deus, que é o próprio doador e mantenedor da nossa fé. Se não fosse Ele agindo em nós, quem desejaria conhecê-lo? Quem creria nele se Ele não fosse o autor da nossa fé? A fé que Ele concede aos seus servos, meus amados, deve ser desenvolvida, assim como uma criança que ao nascer necessita de cuidados e de alimentação, ou como uma planta que, se não for regada ou adubada, terminará morrendo. Mas se ela for devidamente cuidada, a semelhança de nossa vida espiritual, então produzirá flores e frutos. A palavra de Deus nos assegura no versículo 3, meus amados, que pelo seu divino poder Ele nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, e que isso só será operado em nós, meus amados, através do conhecimento completo dEle. Ou seja, quem é que viverá a vida abundante e quem é que viverá uma vida de piedade? Aqueles que buscarem conhecer a Deus mais e mais a cada dia. A maioria de nós, quando se converteu, e principalmente aqueles que estão se convertendo nesta geração agora, de cristãos,
ao se converterem, está sendo colocado uma ideia na mente desses irmãos e irmãs, que eles têm que fazer as coisas, eles têm que transformar as coisas, que agora que eles conheceram a Cristo, o que eles têm agora é que fazer um monte de obras, entendendo? Operar milagres, fazer maravilhas, revolucionar o mundo. Esse discipulado está totalmente errado e totalmente contrário à Bíblia. A partir da hora que alguém encontrou a Cristo, teve realmente o seu encontro e nasceu de novo, passou a experimentar agora um novo relacionamento com Deus, o maior propósito que Deus tem para com essa pessoa é que essa pessoa o conheça. E para que essa pessoa o conheça, diz que Ele já doou todas as coisas que podem produzir em nós uma vida plena, uma vida abundante e uma vida de piedade. Isso só será possível através do conhecimento completo dele. Então, meu querido, se quando você se converteu, te ensinaram, se na escola bíblica dominical, ou nos discipulados, ou em células, seja lá o que for que você aprendeu, que agora você tem que produzir, esse sistema é errado. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que Ele nos doou através do seu poder todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, e que nós seremos frutíferos e operantes à medida que nós o conhecemos, não à medida que nós fazemos as coisas. Por quê? À medida que nós vamos conhecendo a Deus, e esse é o maior propósito dele, nós vamos refletindo esse conhecimento de Deus através das nossas vidas, e a frutificação e a operosidade da nossa fé e da nossa vida estará relacionada ao conhecimento que nós temos de Deus, e não à capacidade ou à habilidade qualquer um de nós tenhamos de fazer alguma coisa. Em João 10:10, nós vemos o Senhor dizendo que Ele quer que nós tenhamos vida plena e abundante. Não se trata exclusivamente de uma vida na eternidade, aquela que nós iremos desfrutar após a nossa morte. Não, trata-se de uma nova vida aqui na terra, de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida frutífera, de uma vida operosa no poder e na palavra do Senhor, hoje, agora. Aqui no versículo 3 ele diz: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou para a sua glória e virtude. Deus não nos chamou, meus amados, para ficar fazendo um monte de coisa. Nós fomos criados para as boas obras, e essas boas obras, Deus já preparou as obras que nós deveremos fazer. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós aprofundamos o nosso conhecimento a Deus, quando nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, nós também saberemos quais são as obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Paulo diz isso em Efésios 2. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. Isso é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Às vezes nós estamos na igreja, meus amados, e andando em obras que Deus não preparou para nós, buscando fazer obras que Deus não preparou para que nós. E por que nós não fazemos as obras que Deus preparou para nós? A pergunta é: por que eu estou na igreja tanto tempo e eu sou infrutífero? Por que eu estou na igreja tanto tempo e a minha fé não é poderosa, a minha fé não é operosa? É porque você não conhece as obras que Deus preparou para você fazer. E você só conhecerá as obras que Deus preparou para você fazer quando você buscar o conhecimento dEle. Conhecendo a Ele, você conhecerá o que Ele quer que você realize. Entendemos, meus amados, que Deus não nos salvou para vivermos uma rotina cristã fria e vazia. Muitos de nós estamos vivendo uma rotina cristã fria e vazia.
Mas Deus nos salvou, meus amados, para onde a cada dia, para uma vida onde a cada dia nós aprendemos mais e mais dele, através da sua própria glória e virtude. Ele nos concede força e poder, glória e virtude, que nos capacitam a cumprir o seu plano. Glória é a eternidade, é a vida eterna, é a sua maravilhosa luz. Virtude é a excelência moral, é a retidão, é uma disposição firme e constante para a prática do bem. Segundo o pequeno dicionário bíblico de Orlando Boyer, é força moral. Dicionário Aurélio diz que são virtudes teologais, como a fé, a esperança e o amor. Meus amados, a vida, ela pode ser comparada a uma escada que te leva a lugares mais altos ou a lugares mais baixos. A escolha da direção é sua. Subir ou descer não é obra do acaso ou do destino, mas sim uma decisão consciente que envolverá esforço pessoal e contínuo. Tendo escolhido se quer subir ou descer, você começará a sua escalada em rumo à excelência, rumo ao amadurecimento, ou então você descerá rumo à decadência, à imaturidade e à superficialidade. Como crentes, nós deveríamos sempre pensar em subir, sempre melhorar, sempre galgar lugares mais altos a fim de subirmos os degraus da nossa fé, da nossa caminhada. A busca da excelência de vida e maturidade, meus amados, estão marcantes em vários relatos bíblicos, mas sempre vem acompanhado, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, de uma escalada cansativa, às vezes quase impossível. Como eu falei para vocês no domingo passado aqui, uma figura marcante sobre esse esforço é a escalada dos peregrinos a Jerusalém. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Quando eles iam para Jerusalém, eles iam cantando: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Hoje a gente tem o prazer e a comodidade de chegar aqui no púlpito com todo mundo sentado confortavelmente nessas cadeiras boas, com sanitários bem limpos, tudo bem arrumado, confortável, e dizer como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como o próprio Volney citou lá no nosso jantar na sexta-feira, né? Que maravilha nós sentarmos em volta da mesa, onde tem picanha, filé mignon, maminha, costela, com os irmãos, e dizer como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas para o povo de Israel, eles cantavam isso subindo para Jerusalém. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E eles iam subindo e cantando, porque o Salmo 133 também é um cântico dos degraus, ou um cântico de romagem. Eles não cantavam no templo, eles cantavam subindo para Jerusalém. Ou seja, meus amados, isso nos fala do quê? Fala que crescimento espiritual exige esforço, existe subir degraus, e isso é cansativo, isso às vezes se torna enfadonho, isso tem que ser disciplinado. Isso fala, meus amados, o quê? Que adoração, que louvor, que cânticos ao Senhor exige esforço, exige dedicação, exige disciplina também. E também fala, meus amados, que comunhão, relacionamentos, também são necessários esforços para que nós subamos os degraus dos relacionamentos e possamos dizer que na Jerusalém de Deus nós somos um. Amém, meus amados? Amém? Então tudo na Bíblia tem que ser aliado com a graça, o seu divino poder nos doou, e o nosso esforço. Por isso vós
associai. Então nós temos que pegar a graça de Deus e nos disciplinarmos e começar a fazer associações para que nós subamos os degraus da nossa jornada espiritual, para que nós cresçamos, para que nós nos tornemos, enfim, pessoas que realmente estão crescendo nesta caminhada. Ele fala para nós reunirmos a nossa diligência. Diligenciar, meus amados, é fazer acontecer intencionalmente. Isso não significa, entretanto, que nós dependemos somente de nossas forças, porque antes Pedro já havia dito que ele, pelo seu divino poder, nos doou. Ele nos doou, mas nós precisamos agregar algumas coisas para que nós subamos os degraus da nossa jornada espiritual. E o primeiro degrau, falei domingo passado, qual é? Diligência. Diligência é cuidado ativo, zelo, é urgência em fazer alguma coisa, zelo, esforço. O texto, meus amados, nos manda reunir toda a nossa diligência, isto é, todo o zelo, todo o cuidado, todo o esforço. Igreja, quero falar algo para vocês. Ninguém aqui vai se tornar um gigante espiritual. Ninguém aqui se tornará forte espiritualmente. Ninguém aqui causará impacto na sua geração, se não desenvolver a diligência em sua vida. É um cuidado ativo, é algo constante. A diligência, meus amados, ela deve ser vivenciada em todos os âmbitos da carreira e da vida cristã, reunindo toda a vossa diligência, certo? A diligência, meus amados, ele fala para nós agregarmos a fé, com a diligência, a fé. E o que é a fé? Fé é confiança na lealdade de Deus. Fé é confiança, meus amados, na veracidade das Escrituras. Alguém tem fé quando acredita nisso aqui. Alguém cresce na fé quando acredita nisso aqui. Não adianta você acreditar em crendices, não. Não adianta você acreditar em fábulas que inventam por aí. Não adianta você acreditar em histórias que são contadas em reuniões. Porque isso não é fé. Fé é você acreditar naquilo que está escrito aqui. Isso aqui é verdade. Então associe a sua diligência, o seu zelo, o seu cuidado intenso e constante a crer em tudo aquilo que está escrito aqui. Junta a diligência, junta a fé e associe tudo isso à virtude. Virtude, meus amados, é excelência moral. Não basta ter fé, é necessário unir a fé com a virtude. Isto é algo bem prático para nós, meus amados. Nós vivemos tempos onde jamais se viu tanta imoralidade e devassidão no meio da igreja. Muitas vezes nós vemos aí notícias na televisão, tudo, a história de pastores, apóstolos que estão fazendo milagres, ressuscitando gente e simultaneamente roubando, adulterando, prostituindo, estuprando, aviltando, roubando a igreja de Cristo, e nós dizemos que são pessoas cheias de fé. Pedro diz, tem que haver diligência. Com a diligência tem que ter fé. Com a fé tem que ter virtude. São elos. São elos de uma corrente que vão nos levar às maiores alturas espirituais. O apóstolo Paulo,
fala lá em Tessalonicenses que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia e o poder de operar sinais, maravilhas e curas. Então essas manifestações de fé só são legítimas se vierem acompanhadas de virtude. Pedro fala: associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, diligência, zelo, cuidado intenso e ativo. Junta isso com fé, que é o que? Crer na veracidade da Bíblia. Juntar esses dois elos com a virtude, que é o que? Que é a excelência moral. E com a virtude é o conhecimento. Deus nos manda, meus amados, associar a nossa virtude ao conhecimento. Ou seja, a virtude sozinha não estará completa se nós não buscarmos com avidez o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vem através do conhecimento das Escrituras, a Bíblia Sagrada. Como que nós vamos conhecer a Deus se nós não lemos a Bíblia? Como que nós vamos conhecer a Deus se nós não frequentamos escola bíblica dominical? Como que nós vamos conhecer a Deus se nós não fazemos devocional? Como que nós vamos conhecer a Deus se nós perdemos por dia 2, 3, 4, 5 horas na frente do computador, em Facebook, em redes sociais, e não conseguimos perder 15 minutos lendo a Bíblia? 10 minutos orando, não conseguimos. É demais para nós. Agora, como que nós vamos viver a vida e a virtude se nós não temos subido os degraus para o conhecimento dele? Crescimento espiritual não vem sem conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o testemunho de Deus. Quem aumenta a nossa fé, meus amados, não é a irmã Doquinha, nem a irmã da revelação, nem a irmã do aviãozinho, do pula-pula, do rodopião, não. Quem aumenta a nossa fé são as Escrituras Sagradas. O que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém, igreja? Quantos podem dizer amém bem forte? Como nós cantamos aqui, a palavra de Deus é o nosso escudo e a nossa proteção. Meus queridos, prestem bem atenção numa coisa. Quando Paulo fala sobre batalha espiritual em Efésios 6, todas as armas são armas de defesa. Apenas uma arma é a arma de ataque. Capacete da salvação, couraça da justiça, cingir os lombos com a verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. E aí vem a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que você vai se defender do inimigo? E como você vai contra-atacar o inimigo se você não domina o uso da espada? Quando você chegar diante do inimigo e você tiver que derrubá-lo, a única arma de ataque que você tem é a espada. Como que você usa a espada? Você está entendendo agora por que você anda perdendo as suas batalhas?
Você está entendendo agora porque o inimigo te amedronta? Você começa a entender agora porque quando as coisas à sua volta saem fora de controle, você fica apavorado? Você está entendendo agora porque quando as coisas dão errado, você fica desesperado e não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar? Porque falta dominar a palavra de Deus. Pedro diz que nós seremos operosos e frutíferos apenas no pleno conhecimento dele. Frutificação e operosidade e crescimento só acontece no relacionamento de conhecimento de Deus. O mais são fábulas, o mais são histórias contadas para enganar as pessoas, para fazer o circo da fé. E no circo da fé se fazem tudo quanto é tipo de espetáculos. E como nós gostamos de coisas engraçadas, nós rimos e nos divertimos no circo da fé. Porque as nossas igrejas, a igreja brasileira, está abarrotada de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a Deus. Terminamos aqui no domingo passado. E aí o apóstolo Pedro continua. E com o conhecimento, o domínio próprio. Lembre-se, pessoal, são elos: diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Será possível alguém ser conhecedor da Bíblia e não ter domínio próprio? Claro que sim. Por isso que Deus nos orienta sempre a associarmos o conhecimento ao domínio próprio. Conhecer a Bíblia é uma coisa, colocar em prática é outra coisa bem diferente. O domínio próprio, meus amados, aparece na lista do fruto do Espírito lá em Gálatas 5, 22, 23. E aqui mais uma vez se reforça a mensagem de que Deus nos concede suas bênçãos, mas os que desejam crescer espiritualmente precisam produzir em suas vidas as qualidades que Deus preparou para os seus servos. Não somos manipulados por Deus, somos desafiados, somos incitados, somos encorajados a desenvolver essa e outras qualidades espirituais na dependência do Espírito Santo. Como que eu posso desenvolver o domínio próprio? Meus amados, olhem aqui para mim, é um absurdo. É um absurdo crentes de 5, 10 anos de fé, por qualquer coisa estourarem, por qualquer coisa gritarem, por qualquer coisa se envolverem em confusão. Isso é um absurdo. São pessoas que não têm domínio próprio. Essas confusões que vocês veem em igreja, pessoas se rebelando, pessoas dividindo, pessoas brigando, pessoas ofendendo umas às outras, é tudo pessoas que não conhecem a Deus, não têm domínio próprio. Quando surge uma coisa que o desagrada, ele já estoura, é o famoso crente pavio curto. Pedro fala: associe com conhecimento o domínio próprio, porque não adianta você ser aluno da EBD 10, 15, 20 anos, você ter lido a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você ter uma biblioteca, você ter estudado teologia, você ter feito qualquer coisa, mas em qualquer situação você perde o domínio, você perde o controle, você é grosseiro com as pessoas, você ofende as pessoas, você grita com as pessoas, você racha a igreja, você arma confusão. Que conhecimento é esse?
Conhecimento, domínio próprio. Como que nós podemos adquirir domínio próprio? Orando. Precisamos orar especificamente nesse sentido. Precisamos lutar contra isso. Precisamos lutar contra a nossa natureza carnal. Precisamos, como também, meus amados, obter, agindo. Deus já nos deu tudo o que precisamos para vencer. O nervosismo, a irritabilidade, a grosseria, a falta de educação. Deus já nos deu tudo para vencermos isso. Se está faltando algo, certamente não é Ele, mas em nós. Precisamos encontrar as brechas em nossas vidas e fechá-las. Nós também podemos alcançar o domínio próprio buscando a plenitude do Espírito Santo. A plenitude ou enchimento do Espírito Santo, meus amados, é ordenado por Deus em Efésios 5,18. No original está no imperativo: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, no qual há dissolução, no qual não há critérios para se viver, mas enchei-vos do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito, meus amados, é uma pessoa que tem domínio próprio. Por quê? Uma pessoa que é cheia do Espírito, a conversa dela é salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é fofoca, não é maledicência, não é difamação, não é crítica. Paulo continua dizendo: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito, além de ter domínio próprio, ela tem um cântico concordante. O cântico dela não é discordante. A fala dela também não é negativa. A fala dela é salmos, hinos e cânticos espirituais. Quais são suas conversas, meus irmãos? Nas rodas depois dos cultos, nos almoços em família, quem que nós estamos almoçando? Nas nossas mesas. Paulo diz aos Gálatas lá no capítulo 5: se vós mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, porque vocês serão mutuamente destruídos. Também é necessário tomar cuidado para não ser enganado pelas emoções. Peça sempre a Deus o discernimento espiritual através do qual você saberá, meu amado, identificar quais são as suas emoções e não ser traído por elas. Jeremias diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Igreja, olha aqui para mim, eu vou falar uma coisa para vocês em nome de Jesus. Nunca seguir pelas suas emoções. Elas não são confiáveis. Nenhuma. Nenhuma de nossas emoções são confiáveis. Nós precisamos nos guiar pela palavra de Deus. Nós precisamos nos guiar pelo Espírito de Deus. Não importa o que eu estou sentindo, o que importa é o que Ele disse. Não importa as circunstâncias, importa o que Ele falou. Não importa o que eu estou passando, importa o que Ele disse que acontecerá, é isso que importa. E nós tomamos decisões, fazemos escolhas, agimos precipitadamente, intempestivamente, porque as nossas emoções se descontrolam. E nós começamos a acreditar que o que nós estamos sentindo é a verdade. As nossas emoções não são confiáveis. Nunca tome decisão pelas suas emoções. Tome decisão quando você tiver certeza que a sua mente e a sua alma e o seu espírito está em perfeito equilíbrio. Amém, meus amados? Amém? Quem vive vida abundante,
quem vive vida de piedade é quem aprendeu a viver com domínio próprio, sendo controlado pelo Espírito. E quando surge alguma situação difícil, o Espírito tem acesso ao seu espírito e ele age segundo a presença e o fruto do Espírito em sua vida. Ali, com o domínio próprio, a perseverança. Vamos falar juntos, perseverança. Perseverança, meus amados, é firmeza, é constância na fé e nas virtudes. Isso é perseverança. Uma pessoa perseverante é uma pessoa que é firme, é uma pessoa que é constante, é uma pessoa que é constante na fé e nas virtudes. Na fé e nas virtudes. É natural do ser humano ficar num vai e vem, num sobe e desce espiritual, semelhante às ondas do mar, como se fossem agitados de um lado para o outro. Mas a vontade de Deus, meus amados, é que nós sigamos avante uma linha ascendente, de crescimento progressivo em nossa espiritualidade. Obviamente esse caminho é pavimentado pela graça de Deus, pois sem o seu perdão nenhum de nós poderíamos continuar nessa jornada de fé. Nós logo desistiríamos. O contrário disso, meus amados, sabe o que é? Eu vou falar para vocês o que é o contrário de uma vida de perseverança. O contrário disso é uma vida espiritual medíocre, cheia de pecados e mundanismos, onde aqueles que deveriam mostrar ser amadurecidos, mas se parecem com bebezinhos, carentes de leite espiritual. Isto é, os primeiros ensinamentos da fé referentes à vida cristã. A perseverança, ela passa a ser um traço no caráter de quem acredita em Deus e que luta pelos seus ideais. Isso é perseverança. Perseverança é um traço de caráter. Pessoas que desistem, pessoas que desanimam, são pessoas fracas de caráter. O escritor de Hebreus fala assim, que Deus não tem prazer na alma que retrocede. Deus não tem prazer na alma de quem desanima. Paulo diz em 2 Coríntios 4, por isso não desanimamos. E ele fala, por isso não desanimamos, depois de falar que ele é perseguido, que ele é abatido, que ele é humilhado, que ele é escorraçado. E ele, depois que ele dá toda essa história da vida dele, ele diz assim, por isso não desanimamos. Ainda que o homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de dia em dia, porque eu não ando pelas coisas que eu vejo, mas eu ando pelas coisas que eu creio. Homens perseverantes, mulheres perseverantes são homens e mulheres de caráter, porque perseverança é uma qualidade de caráter. Portanto, não desista, persevere, porque quem persevera vai longe. Amém, meus amados? Aí ele fala, e ali a perseverança, com a perseverança a piedade. Vamos falar juntos, piedade. Mais uma vez somos desafiados, meus amados, a viver uma vida piedosa. Você ainda se lembra do que significa piedade? Vou repetir. Piedade significa pena dos males alheios, compaixão, devoção. O tipo de vida da qual nós estamos tratando, uma vida piedosa, meus amados, é uma vida de amor e respeito pelas coisas de Deus. E uma vida de compaixão pelos sentimentos
e pelos sofrimentos alheios. A repetição de termos, meus amados, aqui se dá para reforçar algumas verdades. Primeiro, importância. Vamos falar juntos, importância. Se não fosse tão importante, Deus não repetiria a mesma virtude. Se no mesmo texto ele cita novamente piedade, é porque ele está querendo dizer para nós: gravem novamente, porque isso é importante. Outra coisa, constância. Não é algo que se aprende uma vez na vida, mas é algo que nós devemos vivenciar constantemente. Igreja, olha aqui para mim. Vida cristã e vida de piedade é algo que tem que se viver todos os dias. E infelizmente alguns estão se cansando de viver. Há muitos crentes se cansando da vida cristã. Cansado de culto, cansado de louvor, cansado de escola bíblica, de oração. Estão cansando. E Deus fala aqui por quê? Constância. Porque isso não se aprende um dia e pronto. Isso nós temos que viver todos os dias. Aprender isso todos os dias. Amém, meus amados? Amém, igreja? Um descuido e já não estamos perseverando na piedade. 1 minuto de vacilo e nós já estamos na carne. Isso aqui é aprendizado para a vida toda. Alguns cuidados que nós devemos ter com respeito à piedade. Primeiro é o orgulho espiritual. Alguns, após um tempo de caminhada e vida piedosa, pensaram que já estavam bem amadurecidos, que eram bons, bastante fortes na fé, e acabam caindo no pecado do orgulho. Ninguém é melhor do que ninguém. Só Jesus é bom. O resto, incluindo eu, incluindo todos nós, somos pecadores. O que nos diferencia do mundo é a graça de Deus. É o mérito exclusivo de Deus. E, portanto, nunca devemos pensar que estamos bem espiritualmente, porque isso pode ser um laço do inimigo para nós. Levar-nos a pensar que nós já estamos bem espiritualmente. Não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais orar, não preciso mais cultuar, não preciso mais ir na intercessão, não preciso mais ter comunhão com os irmãos, posso viver minha vida. Perseguições. Paulo alertou Timóteo: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Igreja, eu quero falar uma verdade que muitas vezes nós não ligamos para ela, ou nós lidamos muito mal com ela. Pense bem nisso. Algumas perseguições, se não a maioria das perseguições que nós sofremos, são devidos à nossa escolha de viver uma vida piedosa, de viver uma vida de retidão. Então, meu querido, quando estiverem perseguindo você, por você estar vivendo uma vida piedosa, se alegre. Agora, se estiverem perseguindo você, porque você está envergonhando o nome de Deus, aí é bom se lamentar bastante mesmo. A piedade é como se fosse uma proteção contra os ataques do maligno. O apóstolo João diz lá em 1 João: aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não
toca. Viva uma vida de piedade e o maligno não te toca. Amém, meus amados? Agora viva uma vida licenciosa e o diabo vai fazer você de gato e sapato. Vai pisar em cima de você. Vai envergonhar você. E vai envergonhar a sua igreja. E vai envergonhar os seus irmãos. E vai envergonhar a sua família. Com a piedade, a fraternidade. Versículo 7. Já vimos, meus amados, o que é vida piedosa. Mas ser piedoso sozinho é uma coisa. E o próximo degrau é viver essa piedade em fraternidade. Viver uma vida de piedade lá em casa, sozinho lá no quarto, lendo a Bíblia, é uma coisa, né? Agora, viver uma vida piedosa aqui no meio do povo, no meio da igreja, no meio de pessoas que cada um tem uma opinião diferente do outro. Cada um pensa que é melhor do que o outro. Piedade só é piedade quando você consegue trabalhar no ministério junto com várias pessoas e continuar sendo piedoso. Piedade só é piedade quando você convive com pessoas e as pessoas de repente frustram os seus ideais ou decepcionam você e você continua vivendo uma vida piedosa em relação a elas, independente do que elas fizeram. Isso é vida de piedade. Ser piedoso numa redoma de vida é fácil, mas ele está dizendo aqui, com a piedade, o outro elo é a fraternidade. Fraternidade é união, é a convivência como irmãos. Vejamos por que a fraternidade com a piedade é tão importante na busca do crescimento espiritual e o que pode prejudicá-la. Primeiro, o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça e nós somos seus membros. 1 Coríntios 12. A comunhão fraternal, meus amados, é tão essencial como o ar para a nossa sobrevivência. Panelinhas acabam com a piedade na igreja. Nós sabemos que nem tudo é alegria quando alguém se sente excluído na igreja. Esses pequenos grupos dentro da igreja, meus amados, sufocam a comunhão, restringindo a comunhão a um grupinho de amigos. Eles só têm comunhão com aqueles. Eles só saem com aqueles, eles só se reúnem com aqueles, eles só comem com aqueles. Agora a piedade é quando eu consigo fazer comunhão, quando eu consigo viver em fraternidade com todos. O que mais podemos acrescentar? Perdão, humildade, respeito, simpatia, liberalidade e compaixão. Sempre precisaremos perdoar e pedir perdão. Humildade, reconhecer que erramos, aprender a reconhecer quando nós erramos. Não fazer a semelhança do técnico da nossa seleção, que prefere atribuir o fracasso a 6 minutos. Incapaz de chegar diante da nação e dizer assim: me desculpem, o esquema tático que eu armei foi totalmente equivocado. E dentro da igreja nós vemos isso direto. As pessoas erram umas com as outras e são incapazes de chegar assim: me perdoa, fui eu que errei. Não tem mas, só me perdoa. Humildade é reconhecer, aprender a reconhecer quem você é diante de Deus e diante dos homens. Só. Se acertou, acertou, se errou, reconhece. Simpatia, ser simpático uns com os outros sem distinção.
liberalidade, praticar o bem sem esperar recompensa, compaixão, compadecer-se das dores e dos sofrimentos do nosso próximo. E Pedro fecha esse elo, essa corrente, com o amor. E com a fraternidade, o amor. A fraternidade, a comunhão fraternal, só é possível se tivermos amor uns com os outros. Tudo o que foi dito acima é fortalecido e alimentado pelo amor cristão. O amor é como o nosso piso, como o nosso caminho. O amor é como o nosso ar. Sem ele nós sufocamos na fé, se não conseguimos prosseguir em comunhão. E a comunhão não sobreviverá sem amor, mas o amor fortalecerá a comunhão. Sem amor, tudo perde o sentido, tudo perde o seu valor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, eu nada serei. Ainda que eu tenha o conhecimento e toda a ciência, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, eu serei como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, suporta. Vamos fechar nossos olhos. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus está manifesta nesse texto, nesse versículo. Ele quer que essas coisas aumentem em nossas vidas. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, tem que primeiro existir, e existindo tem que aumentar. Elas farão com que nós não sejamos crentes inativos, nem infrutuosos, sem frutos nenhum, infrutíferos, mas nos fará pessoas ativas na obra de Deus, que produzem frutos de justiça. Por isso, reúna toda a sua diligência, todo o seu zelo. Ao zelo você acrescenta a fé. A fé você associe com a virtude com o conhecimento com domínio próprio, o domínio próprio com a perseverança com a piedade com a fraternidade, e a fraternidade que é o amor, o vínculo da perfeição. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Que a graça de Deus esteja sobre todos nós, porque Ele já nos doou todas as coisas que podem nos conduzir a uma vida e à piedade, pelo conhecimento completo dEle. Tudo isso está aqui, tudo isso deve existir em nós e em nós aumentar. Isso nos fará viver, isso nos fará sermos frutíferos para a glória de Deus, para a glória e para a virtude de Deus que nós fomos chamados. Amém? Coloque-se em pé. Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Amém? Fala, vamos caminhar nessa jornada juntos. Amém? Podem fechar os corredores também. Corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe, seu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos cantar mais uma vez, profetizando essa verdade com alegria, amém? Coloca um sorriso nos seus lábios, fala para o seu irmão, sorria. Jesus te ama, eu também te amo. Um novo coração do Pai. Aleluia. Estamos numa jornada Coração espiritual. regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso Diga pro seu irmão, de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. aleluia.
Feche seus olhos de mãos dadas com o seu irmão. Que o amor de Deus, que foi e está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que o amor de Deus faça de nós uma comunidade da fé, do amor, da esperança, da alegria, da virtude, da fé, do conhecimento, da diligência, da perseverança e da piedade. Que esse amor esteja sobre todos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o consolo, e a alegria, e a sensibilidade do Espírito Santo esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Somos como assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso